Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e o nosso Criador, né? E o nosso Senhor e Salvador de nossa alma. Glórias a Deus pelo seu Santo Espírito. Que tudo que foi dito aqui seja para a glória dele. Que possamos testemunhar dos feitos do Senhor, dando graças. Possamos contemplar na sua mensagem o sentido espiritual da letra, que é o objetivo aqui do canal. Então, que o Criador torne possível a compreensão, porque o que será dito aqui é muito importante, né? Tá aí o título, Última Hora. Não é últimos dias, que já foi bastante colocado aí no canal. É última hora. Exige um sentimento aí de urgência que se adeque, né? Porque o Criador está dando muitas visões e sonhos que são de acordo com o que fora dito pelos profetas, pelo Cristo em carne, pelo Cristo ao apóstolo Paulo, aos discípulos, a João, em espírito. Então, coincide com o que está escrito no livro de Revelação, Apocalipse, coincide com o livro dos profetas. Então, o cristão, a vida cristã não é uma vida de maresias. Podemos desfrutar das maravilhas da vida e do mundo maravilhoso que o Criador nos abençoou, com responsabilidade, tendo consciência de que muita coisa não nos edifica, não nos traz proveito como cristão, né? Então, é uma vida de renúncias, é uma vida que tem que estar pautada sobre os ensinamentos da Palavra do Senhor, sobre a instrução do Espírito Santo, bem orientados, né? Para que a gente fique firme, amém? Então, que tudo que for dito aqui seja para a glória de Deus e para a edificação da igreja, que são pessoas, corpos, espalhados aí pelo mundo. E você sendo um desses, graça e paz para você e para sua família. E que vidas e vidas sejam edificadas através da minha e da sua vida, amém? O que vai ser dito aqui vai estar muito alinhado em Mateus 24, capítulo 24, capítulo 25. Vai estar alinhado em Ezequiel, capítulo 7, vai falar a respeito do fim. Vai estar alinhado em Ageu, porque não vai dar tempo ler tudo isso, tá, gente? Mas estou dando aí, né, umas direção aí para que vocês continuem a meditar. Em Ageu 1, vai falar também a respeito do dia do Senhor. Ezequiel, você lendo lá todo o capítulo e posterior e depois do 7, vai ficar muito evidente, muito claramente, porque hoje existe assim uma confusão na interpretação, porque haverá destruição de cidades específicas colocadas na palavra do Senhor. Eu percebo, pelo que eu tenho ouvido, que as pessoas não conseguem separar o joio do trigo, né? Colocar dessa maneira. Porque as pessoas esperam um apocalipse geral, na visão dos que acreditam que vão ser arrebatados, não, porque eles acreditam que vão ser arrebatados e a euforia toda vai estar ocorrendo aqui para quem ficou e não foi arrebatado. Eu não vejo nessa linhagem, eu acredito de uma outra maneira, e eu tenho colocado assim muito paulatinamente, aí não assim de vez, porque são assuntos que exigem muito estudo e principalmente o Espírito Santo para dar direção e entendimento da palavra, de modo espiritual. Então, a minha compreensão, qual é? E hoje é o dia de eu colocar de forma mais mastigadinha, né? Para entender essa coisa de arrebatamento ou tribulação,
a vinda do Senhor e Salvador Yeshua, porque a palavra é muito clara. Eu vou ler Apocalipse 6, Apocalipse 7, Apocalipse 8, até o 9, tá? Espero que dê tempo. Então, que o Senhor nos dê a instrução, amém? Aqui em Apocalipse 6 vai dizer: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. É interessante dizer que antes, né, se você lendo antes, o capítulo 5, tem ali a visão de João, onde o anjo pergunta, quem é que vai abrir? João fica triste porque não tinha ninguém. E aí o anjo revela que o Cordeiro, ele era digno de abrir os 7 selos. Então, exige a compreensão dos evangelhos, a importância do Messias, do Filho de Deus que veio a esse mundo, Yeshua, morrer por nós, porque decretos foram estabelecidos pelo Todo-Poderoso Criador, que só poderiam ser executados através do seu plano perfeito, executado no Filho, para que então a nova aliança fosse estabelecida e todo o poder e autoridade fosse colocado nos ombros dele, digno de abrir os 7 selos. Ele recebeu o poder e a autoridade de Deus sobre os seus ombros e ele é quem vai vir julgar a todos. Então, para que isso tornasse possível, foi preciso que o sangue dele fosse derramado, foi preciso que ele fosse crucificado. E aí ele ressuscitou. Então, tudo no que diz respeito à nossa fé, adoração a Deus, culto racional, que vai dizer as cartas de Romanos e Hebreus, o que for feito para Deus, no sentido de fé, de culto, é através do Filho. Então, ele é o mediador, ele é o executor, ele é o mediador no sentido de que tudo, para tudo, ele está entre nós e Deus. Caso contrário, as pessoas estão correndo o risco de estarem de mãos vazias, até preenchido de uma fé ou de um conceito elevado de fé, porém que não é aceito por Deus, tá? Isso não vai entrar aqui em questão. Então eu vou ler, vou iniciar a leitura novamente. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Vou grifar aqui onde estão os cavalos para me retornar depois. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhes foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto,
foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar, pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido e crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado do trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Aqui no capítulo 7, eu vou pular, tá? No capítulo 7 vai falar a respeito dos 144 mil selados. Eu até falei a respeito disso aqui. Aí depois, a partir do versos 8, vai falar a grande multidão com vestes brancas. E no capítulo 8, já vai falar a respeito do sétimo selo. Vou dar uma paradinha aqui, tá? Para explicar o 6 e o 7, porque eu não li, mas dá pra incorporar no capítulo 6. Vocês vão entender. Vocês vão ouvir vozes, barulho aí, vocês se atentam ao que está sendo dito aqui, amém? Bem, esses acontecimentos aqui, na abertura dos selos, tá falando da história documentada, né? Tá falando, vou colocar aí, né, englobando, tá falando do tempo dos reinos, das lutas sangrentas. Vai colocar Nero, vai colocar Alexandre o Grande, vai colocar Roma, tá tudo junto porque tá falando de perseguição, mortes, fome, tremores de terra. Por isso que eu falei que o livro de Mateus, Mateus 24 e 25, Ezequiel, Zacarias 3:1, a partir do versos 1, e Ageu 1, vai descrever esses tempos, tempo do fim. Não é a última hora, o tempo, os tempos, o que tem ocorrido, né? Muita perseguição. Muitos cristãos, como diz aqui no versos, é interessante voltar a ler, na aparição desse cavalo amarelo, né, terrível, trazendo morte, trazendo Hades, né, junto aí com um poder crescente que está vindo com toda a força, trazendo terror, né? Aí coloca aqui, versos 8, olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, e o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, pragas, por meio de animais selvagens. Aí vai colocar a questão dos servos, né? Quando ele abriu o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Está percebendo essa união entre o quinto selo e o quarto? Foi um tempo doloroso, um tempo longo, né? Um tempo longo onde os cristãos, os primeiros aí, né? Os primitivos na fé, tiveram perseguição de perto, porque não é como é o tempo de hoje, né? Tantas cidades, tantos países, os cristãos, dependendo do seu poder aquisitivo, pode escolher viver em outro país, em outro estado, em um outro ambiente. Antigamente não, as pessoas tinham suas vidas, suas culturas, suas famílias, e tiveram ali a revelação com a descida do Espírito Santo, do entendimento da grandeza das palavras ditas pelo Mestre em carne e em espírito, que ele deu ao apóstolo Paulo, a grandeza das ministrações com o apóstolo Paulo, um homem decidido, um homem transformado. Então esses cristãos, eles eram encorajados a prosseguir e não a negar, chegando a morrerem, né? Serem perseguidos por animais aqui, né? Onde eram colocados nas arenas. Tudo aí está documentado na história. Então percebe-se que do quinto ao sexto selo, tem muita coisa para dizer, gente. Que o Espírito Santo me dê as palavras para resumir. Então foi um tempo terrível. Passou. As coisas foram mudando ao ponto de, quando chega aqui no sétimo selo, que eu vou ler agora, que é o capítulo 8, olha só o que diz. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus há cerca de meia hora. Por quê? Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó, no versos 9 do capítulo 7. Vai falar a grande multidão com vestes brancas, ó. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence a nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força seja ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Atente-se aqui à leitura. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus. Então, ao ler a abertura dos 7 selos, é preciso entender que está falando do tempo. Desde quando foi ali, né, descido o Espírito Santo até os nossos dias. Aqui está falando da questão da tribulação, a mesma tribulação lá, a grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá. Essa mesma tribulação, todos que estão aí no aguardo do Mestre, verão. Todos vão estar guardados
Se o Senhor quiser que alguns se tornem mártires, se tornarão. Se acontecer de alguns morrerem por imprudência, né? Porque isso pode acontecer, tem que ter prudência, né? No mundo que a gente vive, a própria palavra nos aconselha isso. Então, se não serem prudentes, né? Pode ser, mas o Senhor fala de guardar nessa última hora o povo dele. E olhando para o mundo, para as profecias aí que estão se cumprindo, se percebe que se guardar exige muita prudência. Exige muita prudência, né? Porque é o tempo do engano, é o engano que cega as pessoas acreditam que estão fazendo corretamente, quando na verdade não. Então exige prudência, tem que ter prudência. E agora eu vou terminar de ler, né? Aqui versos 4 do capítulo 8. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Diria que o sétimo selo, ele está alinhado às 7 trombetas. E as 7 trombetas é um passo, vou colocar assim, é aquele piscar, né? É um passo para que tudo, de repente, de uma hora para outra, assim, aconteça. E então, o filho vem, e você lendo aqui, que eu vou ter que ler, né? Eu vou ler o capítulo 9 para explicar depois das 7 trombetas. As 7 trombetas, elas não foram ressoadas, nenhuma delas. Eu acredito, né, pelo que eu vejo acontecendo, que nós estamos aqui a passos desse silêncio no céu, né, do sétimo selo ser aberto, porque trata-se de um tempo de graça que o Senhor está dando ao povo de um modo muito tranquilo, né, para que as pessoas o conheçam. Percebe-se que na história, quem aí tiver de 40 anos acima, né, vai entender isso com certeza. Hoje em dia o conhecimento não é limitado, né? Pessoas bem mais jovens, curiosas, procura conhecer a história aí, né? A história dos seus antepassados, a história das gerações passadas, dos séculos passados, para entender, principalmente sendo estudiosos da Bíblia, querem entender em que passos estão aí das profecias, né, finais. Então houve avanços, e está aí o avanço tecnológico, que traz muito essa ideia de controle e fácil acesso, né? Tudo que leva ao controle, no sentido geral, para Deus não é bom. Controle assim, né? Controle das finanças, controle da vida das pessoas, controle das posses, dessas coisas todas, Deus não se agrada, porque Deus fez o homem para ser livre e amar uns aos outros, respeitando, cumprindo seus deveres para que possa viver em plena harmonia. Os selos mostram uma história difícil, onde muitos superaram e por conta disso o conhecimento ele se expandiu. Houve uns que o Senhor poupou, posso citar aqui como o Lutero, né? O Senhor poupou a vida desse homem e ele
teve aí na história, não bíblica, mas nos registros aí da história da humanidade. E para nós cristãos que estudamos, ele teve a sua importância, né? Muitas pessoas perseveraram na fé. Muitas pessoas foram firmes. E por conta disso, temos conhecimentos hoje, através de homens de Deus, que foram muito intensos e Deus revelou a eles o sentido da letra. Foram homens evangelistas como Billy Graham, tantos outros, né? Tantos que contribuíram aí para fortalecer o propagar, né, da mensagem, para que hoje jovens, pessoas da minha idade ou mais, se espelhem e creia que vale a pena ser cristão na terra, renunciando, observando a palavra do Senhor, sendo humilde, para que Ele revele os tempos claramente, para que a gente entenda claramente o andar da carruagem, né? E esse sétimo selo, quando houver o silêncio na terra, é para o ressoar das trombetas. E não pense que vai ser, por isso que eu pedi muita atenção de vocês para os selos e as trombetas, né, aqui de Apocalipse. Não pense você que vai ser do mesmo modo que os 7 selos. Não será. Não será esse tempo longo, né, ao ponto de ter aí tantos registros literários na literatura registrados aí e documentados, né, na questão da arqueologia, da história que aconteceu, das perseguições, da intolerância, porque a idolatria ela era muito forte, continua, mas antes era ainda, sobressaía sobre a fé cristã. Era um autoritarismo muito grande. Hoje, vemos que de modo não assim, que preocupe tanto, né? Existem países com suas crenças, países milenares que se apegam aos conhecimentos dos antigos e que não aceitaram, não compreendem o novo tempo em graça. O Senhor está no controle de tudo, né? Ele sabe todas as coisas. E aí, meditando nos evangelhos, se percebe que para compreender esse novo tempo em graça, que é um tratamento do indivíduo para que ele de fato entenda que nós precisávamos de um socorro de Deus para que pudéssemos ser salvos e não fosse resumida a nossa vida, né, a nossa existência, para que não fôssemos rejeitados por Ele e Ele nos deu a oportunidade de vivermos eternamente e fazer o que só Ele pode fazer, que é renovar. Não é criação, porque a renovação agora é na nossa mente, né? Mas renovar a terra, né? Para que ela seja habitada por pessoas justificadas no Filho, que não terão nenhum desejo de cair para o lado da idolatria, da rebeldia, de uma vida onde o homem se coloca no centro e não tem desejo de buscar ao Senhor. Então, o mundo que vivemos hoje, esse reino, é um reino que precisa ser destruído. E ele será por Deus, né? Ele será por Deus. Deus está permitindo que o tempo, ao nosso entendimento, seja longo. Agora imagine para esses, né? Para esses mártires, para esses, como diz aqui no versos
19. 19 não, peraí. Quando abre o quarto selo, e no cavalo amarelo. E aí tem a visão aqui, ó, no versos 9. Quando ele abriu o quinto selo, entre o quarto e o quinto. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, imagina para essas pessoas, né? Eles não sabiam que seria longa a vida do mestre, porque pelo que ele diz no evangelho, não ia demorar. Então eles tinham essa expectativa, e foi bom que eles tiveram esse sentimento, porque hoje, a nossa geração, as profecias são muito claras e tudo que acontece é muito claro, que mostra que a qualquer momento as pessoas estão aí de boa, tranquilo, não estão atentas, né? E eles poderiam pensar, puxa vida, será que não vai demorar um pouquinho, né? Não, eles perseveraram, não negaram a sua fé, morreram em arenas, morreram em fogueiras, né? Foram mortes cruéis, desumanas. Hoje as pessoas estão como as 5 virgens insensatas, dormindo, despreocupadas. E aí eu vou ler agora o capítulo 9, que vai falar a respeito das trombetas, tá? Mas fala na verdade aqui, ó, a partir do verso 6 e do verso 8. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Entenda aí. Eu acredito, volto a dizer, que não fique confuso, que o 7º selo é a qualquer momento. E isso representa silêncio nos céus. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. E atente-se que 1 hora para Deus pode ser 1000 anos, 1000 anos, meia hora. Então esses 30 minutos aí pode representar um tempo longo, anos, né? Séculos. Não. O tempo de Deus não é o nosso tempo, de fato. Agora, o que dá-se a entender aqui é que é sequência do 7º selo para a primeira trombeta. Os selos, um tempo longo, de Cristo até o nosso tempo, de uma história que é documentada, registrada, né, que é de conhecimento de quem quiser ter, para ver as perseguições, para ver a crueldade, né, e porquê da vinda desses cavalos, né, cada um com propósito de subjugar nações, de perseguição, e o que sempre teve, né, atos de rebeldia, de rebelião, que o que a própria palavra do Senhor aqui em Apocalipse 21 vai colocar como não herdarão o reino dos céus, né? Então tudo isso na nossa geração acontece. E o que é mais triste, né? Eu vou ler agora, vocês vão ver. Verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo, fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar.
Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O terceiro anjo tocou a quarta trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceu com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhe foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia um rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens, correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles. Tem muita coisa aqui que só a leitura já faz muita, já explora bastante, né? Tinha um rei sobre eles. O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavaleiros e os cavalos, os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinha este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morta pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda.
pois a cauda deles eram como cobra, com a cabeça feriram as pessoas. Agora versos 20 e 21. Por que eu falo para vocês que a igreja, né, como o povo coloca, que os cristãos vão presenciar muitas coisas. E tome cuidado para não estar no meio desses que serão ceifados, né? O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Porque se cogita aqui a questão do arrependimento, é porque o tempo, a porta ainda está aberta. A porta da redenção, a porta da justificação, do arrependimento, para que sejam salvos. A garantia é de vida eterna em Cristo, Yeshua, Jesus. A garantia não é de vida eterna, longínqua, abundante, de gozo desfrutando aqui na terra. Por isso que eu falo, tome cuidado, prudência. As pessoas estão confundindo o evangelho. O efeito do evangelho tem que trazer renúncia, tem que trazer perseverança, né? Então, eu vou colocar algo aqui que foi esse o objetivo. Deixei para o final, mas esse é o objetivo da mensagem de hoje, a última hora. A sexta, Apocalipse 6, 7, falando a respeito dos selos, está falando de um tempo longo depois de Cristo até nós. Tempos que foram difíceis para aqueles que foram perseguidos até a morte por conta da sua fé, né? Não tiveram aí chance de escapar. Tempo esse que o Senhor levantou homens pós a modernidade, né? E a criação dos eletrônicos, graças ao Criador, porque tudo vem dele, tudo que é bom vem dele. Ficou registrado para que, se hoje nós cristãos não temos boas referências de pessoas que realmente têm o Espírito Santo, clareza na mente para instruir, temos, mas não são tantos quanto tinham em tempos passados. Mas ficou registrado, eu citei aí o Billy Graham e tem muitos outros, né? Pessoas que hoje podem nos ajudar a ter esclarecimento sobre muitas coisas que precisamos, né? Até para ficar atualizado sei lá, 20, 30, alguns até 40 anos, que falaram. A gente está vendo aí as coisas desde aquela época andando e hoje a todo vapor para contribuir a negação do Evangelho, a negação de Cristo, Yeshua, e a negação do Espírito Santo, né? Então, é preciso buscar conhecimento. Isso está muito bem esclarecido para mim, o que representa os 7 selos, tá? Sendo que o último selo está muito alinhado ao início das trombetas, que pode ser muito sequencial, sem essa coisa de tempo longo, porque está aí muito claro os cumprimentos proféticos, né, do tempo do fim. Então não teria por que ter mais gerações aí depois de nós. Quando começar as trombetas serem tocadas, entenda que são acontecimentos que vêm de cima para a terra, ou seja, que vem de Deus diretamente. Já os selos, quando abriam, foram situações complicadas para cristãos, para pessoas de bem,
causada por homens gananciosos à busca de conquistar territórios, poder. E hoje, né, não precisa ir muito longe, dá para se entender o que se tornou o mundo com meia dúzia, com tanto, e bilhões com tão pouco, né? Uma desigualdade assim sem precedentes. Governos que não governam para o seu país, governos que não estão voltados aos necessitados, aos órfãos, às pessoas que realmente precisam do básico, né? De uma moradia, que é direito do cidadão, moradia. Eu não quero entrar aqui na questão política, mas eu estou colocando de um modo geral, né? Existe um grande número de pessoas necessitadas, existe um grande número de pessoas aí endividadas por conta de tantos impostos, né? Tanto peso sobre as costas do trabalhador. As balanças desonestas, tem o cavalo, né? A balança desonesta, e aí vem fome, aí vem pestes, aí vem violência. Claro que a violência, ela tem muito a ver com a questão do caráter, né? Cada ação identifica um indivíduo que precisa ser transformado. Só que a negação ao conhecimento do que edifica um povo, que é a palavra do Senhor, é barrado, é negado. E hoje está aí muito acelerado, né? Defesas para aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Nem tudo pode ser dito numa plataforma, né? Aliás, tudo é dito, né, que não edifica, mas o que edifica a gente tem que tomar muito cuidado. Então esse é o tempo que a gente está vivendo. O que eu queria colocar aqui para vocês é que quando vocês lerem, e é importante que vocês leiam, o Espírito Santo dê a direção para vocês, os 7 selos, tenham isso em mente, que foi um tempo longínquo, né, do tempo do Cristo até os nossos tempos. E esse silêncio nos céus a qualquer momento acontece, e não espere um ressoar das trombetas. Muita gente já falou, até eu já falei, né? Até, não sei se eu já falei aí no canal, e o Senhor me renovou o entendimento, graças a Deus. Eu já entendia que algumas trombetas, com algumas coisas que aconteceram em alguns países, só pode